As piores dores que um ser humano pode sentir. Muitos anos atrás, recordo de um amigo chorando descontroladamente por cerca de uns 10 minutos devido a uma dolorosa picada de vespa. No entanto, este pequeno incidente não é nada em comparação com a excruciante dor que alguns indivíduos enfrentam, como a de se submeter a uma cirurgia nos olhos sem anestesia, ou lidar com uma planta que causa tormentos por anos. Espero sinceramente que você nunca tenha de suportar tais tormentos horríveis que estou prestes a descrever. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora e não se esqueça de deixar um like se gostar do vídeo. Também adoraria ouvir a sua opinião nos comentários. Prepare-se para arregalar os olhos e firmar sua determinação, pois vamos explorar algumas das experiências mais dolorosas que um ser humano pode suportar. Imagine a sensação indescritível e agradável de urinar. Mas agora, imagine que, na próxima vez que for ao banheiro, você tenha que expelir uma série de pedras grandes e sólidas de dentro de si. Esta terrível realidade não é um mero pesadelo, mas sim uma condição conhecida como cálculos renais, que aflige cerca de 1 em cada 10 pessoas. Estas pedras formam-se em seus rins quando você não consome água suficiente, tornando a urina mais escura e concentrada, com resíduos corporais. Com o tempo, o cálcio e outros minerais presentes na urina podem cristalizar-se, formando essas pedras dolorosas. Essas pedras, quando se formam, causam uma dor indescritível ao serem passadas. Embora comecem nos rins, elas se deslocam pelo corpo, eventualmente passando pelo ureter, um processo árduo que continua mesmo quando as pedras chegam à bexiga. Neste ponto, você enfrenta a tarefa de expeli-las, o que pode ser extremamente doloroso. Às vezes, elas ficam presas, causando um bloqueio no fluxo urinário e fazendo o rim inchar progressivamente. Um paciente no Reddit descreveu essa dor como se alguém estivesse torcendo um enorme dado de aço em brasa, coberto de cacos de vidro, dentro de suas costas por horas a fio. Curiosamente, o recorde mundial de mais pedras renais removidas de uma pessoa é de impressionantes 172.155 pedras. Falando de dor, conheça a planta Gimp, que à primeira vista parece uma urtiga comum, mas esconde um terror na Austrália com sua picada duradoura. Coberta de pelos finos, cada ponta possui uma neurotoxina potente, que ao tocar a pele, causa uma dor intensa e duradoura. No começo, você sente uma ardência aguda que se intensifica por cerca de meia hora, seguida por uma agonia que pode durar horas ou até dias, privando-o de sono. Um silvicultor australiano aprendeu da pior forma sobre esta planta. Enquanto trabalhava, ele acidentalmente pisou nela e, ao retirar o pé, foi atingido no rosto pelos galhos. Imediatamente sentiu uma dor lancinante e insuportável, impedindo-o de trabalhar ou dormir por 2 dias. Mesmo depois de algum alívio, a dor persistiu por 2 anos, retornando sempre que tomava um banho frio. Nos vídeos informativos que compartilho, sempre peço que cliquem em curtir e se inscrevam para não perderem nada. Agora, retomando, vamos falar sobre a terrível experiência de ter algo como um círio preso no olho. Já é bastante desconfortável, certo? Mas imagine isso intensificado inúmeras vezes. Havia um usuário chamado Smart Sky, um encanador, que vivenciou isso de forma dramática. Ele e seu chefe estavam soldando tubos de cobre quando, após um descuido, uma gota de solda derretida atingiu seu olho. A dor foi instantânea e ardente, tão intensa que doía piscar, manter o olho aberto ou fechado, como se areia estivesse sendo esfregada nele continuamente. A solda causou um dano significativo à sua córnea, mas, incrivelmente, ele se recuperou em 1 semana. No entanto, a relação com seu chefe provavelmente nunca mais foi a mesma. Falando em dor, a gota é uma doença articular extremamente dolorosa. Associada geralmente a idosos, ela pode afetar qualquer um. A gota surge quando se consome muita carne vermelha, bebidas alcoólicas e açúcar, levando à formação de cristais de urato nas articulações devido ao excesso de ácido úrico no sangue. Geralmente afeta o dedão do pé, criando uma dor lancinante, como se lâminas afiadas estivessem cortando a carne. E, curiosamente, essa condição era conhecida como doença dos reis, na Europa do século XVIII, associada à opulência e ao excesso. Quanto ao terrível falcão tarântula, é um inseto cuja picada é temida até pelas tarântulas.
A vespa pode crescer até 11,4 cm, com um ferrão de 7 mm, mais de 2,5 vezes o tamanho de um ferrão de vespa comum. Uma picada dela resulta em uma dor aguda e eletrizante, tão intensa que o recomendado é simplesmente deitar e gritar. O especialista em insetos Justin Ultimate, que classificou 83 insetos baseando-se em suas próprias experiências, considera a picada desta vespa uma das mais dolorosas. Em relação ao peixe candiru, há histórias sobre esse pequeno peixe da Amazônia que se alojaria nas vias urinárias humanas. Mas, felizmente, são mais mito do que realidade. A fibromialgia, por outro lado, é uma condição crônica e debilitante, causando dor por todo o corpo e sensibilidade aumentada a outros tipos de dor, o que pode tornar até um joelho machucado extremamente doloroso. A torção testicular, uma emergência médica dolorosa e potencialmente grave, acontece quando o cordão espermático se torce, cortando o suprimento de sangue. Se não tratada rapidamente, pode resultar na perda do testículo. E, por fim, uma condição que muitos podem se identificar é a dor aguda ao pisar em um lego. Curiosamente, os pés são extremamente sensíveis devido à grande quantidade de terminações nervosas, uma característica que evoluímos para andar com mais cuidado e sensibilidade. E quanto à formiga antagonista, anteriormente mencionei que a vespa tarântula falcão ocupa o segundo lugar no índice de dor elaborado por Justin. Então, qual seria o inseto cuja picada é dolorosa o suficiente para ocupar a primeira posição? Sem dúvida, é um encontro que você preferiria evitar. A formiga paraponera, também conhecida como formiga cabo verde. Este inseto pode atingir até 5 centímetros de comprimento, e sua picada é tão intensa que é frequentemente descrita como a pior dor que um ser humano pode sentir. Um relato descreve a sensação de uma picada dessa formiga como caminhar sobre brasas ardentes com um prego de 7 centímetros cravado no calcanhar. E o pior é que essa dor excruciante pode persistir por um dia inteiro, vindo em ondas de agonia. Habitando as florestas tropicais da América Central, essas formigas, ao picarem, liberam substâncias químicas que atraem outras formigas para o mesmo alvo. As formigas paraponera injetam uma toxina, a poneratoxina, que provoca uma dor intensa e pode levar à paralisia temporária, febre e batimentos cardíacos irregulares. Embora não seja fatal, a dor é tão intensa que é usada pela tribo Sateré Maué no Brasil em um ritual de passagem para jovens. Adolescentes de 13 anos colocam as mãos em luvas cheias dessas formigas por 10 minutos. O comediante australiano James Blake tentou esse ritual e relatou que a dor era tão insuportável que ele desmaiou e precisou ser hospitalizado, embora felizmente tenha sofrido apenas inchaço e feridas na mão. Comenta abaixo se você já foi picado por uma formiga e como foi. Quanto à cirurgia de estrabismo no século XVIII, a medicina da época era rudimentar e muitas cirurgias eram realizadas sem anestesia. O cirurgião inglês John Taylor tentou corrigir a ambliopia, também conhecida como olho preguiçoso, sem anestesia. Ele usava ferramentas metálicas para abrir o olho afetado e fazia cortes profundos com uma tesoura cirúrgica, enquanto o paciente estava totalmente consciente. Surpreendentemente, Taylor acabou sendo exposto como uma fraude, pois seus procedimentos não tinham efeito terapêutico real e eram extremamente dolorosos e traumáticos para os pacientes, que acabavam sem melhora na condição do olho afetado. Não se esqueçam de deixar seu comentário se você já teve alguma experiência ou conhece alguém que passou por uma dor dessas. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se para mais conteúdo. Obrigado por assistir, por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Até o próximo vídeo.